Sejam bem-vindos ao grande resumo aqui da nossa lixadeira de cinta, que foi um baita projeto que eu gostei demais. Olha só a quantidade que a gente gastou. No geral foi R$ 1.740, tá? Foi bastante, você pode dizer que talvez seja caro demais, mas durante esse vídeo a gente vai conversar tudo a respeito sobre se valeu a pena ou não. Esses são basicamente os materiais que a gente utilizou, tá quase tudo aqui em cima da mesa. Claro que a gente utilizou um pouco mais, mas no geral, se vocês quiserem ver os detalhes sobre quais materiais, quais as medidas, nós temos uma playlist com todos os episódios, tudo muito detalhado, explicando cada um dos passos para você construir a sua própria lixadeira. Esse vídeo aqui eu digo mais que é para você poder dar uma olhada e ver se é um projeto que você acha que é possível você fazer, para que então você comece a arrumar os materiais. Então assista aquela série para poder construir de fato a sua lixadeira. A princípio a gente já recortou bastante chapas e também esse braço central aqui, ó, ele é muito importante. Nesse caso é um braço central maciço com as cantoneiras que vão segurar ele no entorno. No geral, hoje a gente vai mais conversar a respeito se valeu a pena todo esse projeto. Então me acompanha aí, vai ouvindo o que eu vou dizendo e vendo como foi que eu construí. Tá? Foi um projeto bem legal, mas que dá muito trabalho. Se você é um cara que já é serralheiro, que é profissional em trabalhar com solda, talvez você consiga fazer mais rápido, mas eu, com minha pouca experiência com solda e trabalhando com isso, eu demorei 6 dias aí de trabalho nesse processo. Então se você for olhar aí o seu dia de serviço, não sei quanto você ganha, talvez não valha a pena, tá? Mas é claro que muita gente não vai pegar para fazer só isso daqui durante uma semana inteira, como eu fiz. Vai fazer nas horas vagas, uma hora aqui, outra hora ali, então acaba valendo a pena, tá? Nesse caso eu utilizei roletes comprados e também várias coisas que foram necessárias ser compradas, não dava para improvisar tudo. Por exemplo, os roletes têm algumas formas de improvisar com madeira, mas eu resolvi comprar eles já prontos, rodas de tech-mill, de paletadeira, para evitar ter problemas, porque tem duas coisas muito importantes na lixadeira de cinta. Uma é que ela tem que ser bem alinhada e a segunda é que ela não pode vibrar, tá? Então os roletes têm que ser perfeitamente redondos, por isso que eu optei por não fazer eles sem comprar pronto. Tem várias marcas que vendem lixadeiras que eles vendem separados os roletes, também a polia de motor. Talvez se você for fazer o seu projeto você encontre num preço bacana. Então os roletes foram coisas bem caras, assim, se for somar rolete com a polia deu que R$400, que é bastante. Mas no geral, uma lixadeira de cinta, vamos lá, uma lixadeira de cinta boa, porque o que é uma lixadeira de cinta boa? É uma lixadeira de cinta grande, que comporta lixa até 2 metros e que seja pesada, tá? Isso é algo muito importante. Você não pode pegar uma lixadeira de cinta que pese 10 quilos, que pese 15 quilos, tá? Tem que ser pesada. A minha, por exemplo, com o motor, ela pesou quase 50 quilos. E tem outros modelos aí comprados que pesam muito mais do que 50, tá? Isso é muito importante para que não vibre, para que você tenha precisão na hora de trabalhar. Por isso que são usadas chapas bem grossas. Essas que eu usei foram chapas de 6 milímetros. E é importante que sejam chapas compradas, tá? Claro, dá para aproveitar sim, mas o que acontece é que às vezes a gente quer usar o mesmo material que usa para fazer faca, e aí não dá, porque ele já tem tempo, e você vai sofrer muito na hora de fazer esses furos. Então eu aconselho que compre uma chapa num ferro velho, mas uma chapa que seja de aço doce, né, de ferro doce, para que seja mais fácil de perfurar. Por exemplo, esse blocão aí, ó, rígido de madeira, imagina se fosse um ferro temperado. Ia ser muito trabalho de temperar, ia ter que destemperar ele antes, para depois furar, ia dar muito trabalho. Desse jeito ele foi bem facinho de furar, as brocas bem afiadas vai de boa. Basicamente, você vai precisar muito de uma furadeira de bancada. Então, se você não tem uma furadeira de bancada, pense em comprar primeiro a furadeira de bancada e depois fazer sua lixadeira de cinta, tá? Porque você pode até fazer esses furos na furadeira de mão, mas talvez eles fiquem um pouco tortos, e principalmente esses furos maiores para passar os roletes aí, ó, onde vai segurar o parafuso do rolete, fica bem difícil de fazer com uma furadeira de mão. Então eu sugiro. Eu usei bastante também a micro retífica, mas não é algo extremamente necessário, dá para fazer com a lima também, tá? E as ferramentas no geral, esmerilhadeira, máquina de solda, super importante, sem isso aí não vai dar para trabalhar, tá? E bastante material. Eu comprei uma chapa, olha, isso aí é metade da chapa que eu comprei, já tinha gastado metade. Eu usei cada centímetro dessa chapa e não deu, tá? Então vai precisar de bastante chapa. Mas vale a pena. No final, assim, o metal, você não gasta tanto com metal.
No geral ali, se eu não me engano aqui, foi 600 e poucos reais, né? Mostrei no início lá o valor que foi gasto na lixadeira. Por quê? Ué, o total foi 1.700. Só que essas coisas além aí, tipo lixa, motor, essas coisas você vai ter que comprar de todo jeito. Você vai comprar uma lixadeira de cinta, não vai vir com motor, não vai vir com lixa. E as lixas são caras pra caramba, tá? Então tem que pensar nisso aí. Ah, gastou 1.700, mas tem fulano lá que vende lixadeira por 1.000, por 1.100, 1.200. Beleza, mas quando você for colocar no lugar, você vai precisar de colocar uma rede de energia no lugar. E uma rede de energia aí com fio 6 milímetros, você vai gastar uns 200 reais, pelo menos, tá? Se for perto. E tem mais o disjuntor e tal. Esses detalhes todos, claro, não vai vir com a lixadeira. Tem gente até que ele quer que use aquele inversor lá que deixa... Você consegue controlar a velocidade da lixadeira. E é algo que é comprado separado, não vem junto. Então você tem que fazer todos esses cálculos aí, porque não é só dar R$ 1.100 numa carcaça de lixadeira e começar a usar. Não, você vai precisar de motor, vai precisar de lixa, vai precisar de muita coisa. Esse motor meu, por exemplo, é de 3 cavalos e para colocar ele, eu consegui muito barato. Consegui por R$ 450 usado. Ele já é enrolado, já é um motor bem velho, mas funciona. Então foi um achado. Claro, não vai conseguir achar um nesse preço, é bem difícil mesmo. Por exemplo, se for para comprar um novo, é mais de R$ 1.000 um motor de 3 cavalos. Mas dá para comprar. Então tem que calcular tudo isso aí. Tem algumas situações, se você não tiver muito tempo, se você não tiver muita habilidade ou falta, por exemplo, uma máquina de solda, vale muito a pena você comprar ela já pronta, porque tem uns anúncios bem interessantes lá no Mercado Livre, em alguns lugares. Ou às vezes tem gente vendendo lixadeiras usadas que estão em excelente qualidade, que sai bem mais barato do que fazer uma assim. Mas se for comprar uma nova, ainda assim sai mais barato fazer, tá? Mas aí é por sua conta e risco. Tem algumas peças bem complicadas, como essa daí que se move aí, a parte do rolete, que ele é regulável, que regula a inclinação da lixa. Isso aí são peças que vão dar bastante trabalho, e se no final você fizer errado, a lixa não vai parar em cima e não adianta nada. Então tem que fazer com bastante cuidado para no final dar certo. Nesse caso aí, no meu, ele deu certo. Mas eu ainda senti que ficou um pouquinho fora. Por exemplo, se eu apertar muito a lixa, a faca na lixa, na hora de desbastar, ela dá uma andada para um lado ou anda para o outro, tem que dar uma regulada. Isso aí, pelo que eu entendi, aconteceu por causa dos roletes que não ficaram 100% alinhados e também por causa do baloamento aí de alguns roletes. 2 roletes tem que ser baloados. Quando a gente chegar mais lá no final, vocês vão ver. Mas basicamente dá certo, dá para fazer sua própria lixadeira. Só que tem que ter paciência, porque vai demorar. Por exemplo, essa mola aí, ó, que eu utilizei, funciona também. Geralmente o pessoal usa aqueles negócios de armário, né? Aqueles amortecedores. E funciona também, mas com a mola também funciona, é mais barato, mais fácil de achar, talvez você já tenha aí. Talvez você já tenha boa parte desse material, então no final acaba valendo a pena. Mas tem que pensar, ó, vai demorar, vai gastar tempo e não é só montar a carcaça da lixadeira. Tem outras coisas, tem fio, tem motor, enfim, tem bastante coisa. É importante também essa parte aí onde vai apoiar a lixa, né? Tem que ser bem alinhado isso daí e bem retinho. Por exemplo, essa solda que eu fiz aí, ó, na hora eu não percebi, mas acabou empenando um pouquinho e ela ficou meio baloada. Não chegou a me atrapalhar, mas poderia ter ficado bem ruim. No final ainda consegui trabalhar bastante. Ó, no vídeo dá pra ver um pouquinho, que ela envergou um pouquinho na hora da solda, por causa do aquecimento. Essa peça aí também, ó, envergou um pouquinho. Isso aí provavelmente você não vai ver numa lixadeira comprada, tá? São detalhes que vai ter numa lixadeira que for você que fez. Mas se você estiver disposto a utilizar e consertando com o tempo, vale a pena. Eu, por exemplo, eu não teria R$ 5.000 para comprar uma lixadeira zero top de linha aí do mercado, tá? Não teria essa grana. E tem lixadeiras bem mais caras que isso, tá? Eu tava vendo esses dias lixadeiras de R$ 7.000 e eu não teria como isso aí. Mas eu fui comprando os materiais aos poucos. Eu comprei o motor. Depois passou uns meses, eu fui lá, comprei um pouco de metal. Depois comprei rolete. Fui comprando aos poucos e no final eu juntei tudo. Fiquei uma semana trabalhando e fiz isso aí, ó. Então com isso eu acabei gastando só R$ 1.700, o que provavelmente seria impossível de comprar uma lixadeira pronta funcionando no lugar, já com os fios, ligador, motor, tudo top funcionando no lugar. Isso aí não daria com esse valor, não mesmo. Então acaba que no final vale a pena. E sem contar que dá uns vídeos bem legais aí pra vocês, né, fazendo os projetos assim. Eu tô com ideia de fazer outros projetos, tipo serra de bancada, serra tico-tico não serra fita, né? Tem várias outras ferramentas grandes assim,
que dão bastante trabalho, que dá para fazer em casa, tá? E eu pretendo estudar a respeito delas e comprando os materiais aos poucos. Se vocês quiserem apoiar esses projetos, podem clicar aí embaixo no botão de Seja Membro e se inscrever no canal para vocês não perderem quando chegarem, beleza? E aí vocês podem apoiar financeiramente, quiser mandar algum valor pra gente também, pra gente construir essas ferramentas, seria bem legal. Mas enfim, eu pintei tudo para não ter risco de enferrujar. Eu usei um rolete também comprado, poderia ter feito de metal, e eu precisei de passar aqui, ó, fita crepe para deixar ele um pouco mais baloado, porque esses dois roletes, esse de cima que é móvel e o do motor, precisa ser um pouco baloado para a lixa parar em cima, tá? Então eu fiz isso com fita. Teve uma galera que falou que poderia ter desbastado com lixa também, mas eu perguntei a algumas pessoas que fizeram lixadeiras também e eles disseram que é melhor desse jeito. No geral, ficou uma ferramenta bem legal, tá? Eu gostei bastante do resultado, gostei de fazer isso aí, dá muito trabalho, mas se você fizer direitinho, no final vale a pena, tá? Então, se você tiver interesse de fazer uma, segue lá a playlist, assiste todos os episódios, que você vai ver que cada detalhe, cada medida, tudo certinho para você fazer a sua própria lixadeira, tá? No geral é isso aí, pessoal. Deixa seu like aí e seu comentário também aí embaixo se vocês gostaram desse projeto, se vocês querem ver mais, tá? Porque aí eu posso fazer mais projetos aí. Até o próximo. Fui!